Irmãos, vamos orar para iniciar a nossa classe de escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de estudarmos a Tua palavra. Que na manhã de hoje, ó Deus, nós possamos ser fortalecidos e edificados pela instrução do Senhor. Que sejamos, ó Deus, bênção na nossa família, tema que temos estudado, ó Deus, e temos procurado dar maior atenção. Que possamos, ó Deus, sermos zelosos para com o lar que o Senhor nos deu. É o que nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui estudando o tema da família da aliança, né? A família cristã, o que a palavra de Deus nos ensina e quais devem ser o nosso objetivo, a nossa atenção quanto família. Nós iniciamos esse estudo falando que família é um pacto de amor e vida. Eu espero que isso fique guardado aí no seu coração sempre que você refletir sobre o que é família, ou seja, tem sido debatido aí por ideologias que são antibíblicas, tentando redefinir, tentando de alguma forma renomear o que é uma família, mas a família, à luz da palavra de Deus, ela tem um núcleo no casamento, ou seja, na união de um homem e uma mulher, que se unem, como nós falamos, num pacto de amor e vida. Então, sempre que a gente olhar para o nosso cônjuge, a gente deve lembrar que esse é o nosso objetivo. Eu tenho um compromisso de amor e vida. Então, se eu estou matando o meu cônjuge, eu estou indo contra a direção de Deus para a família. Se eu tenho odiado o meu cônjuge, se eu acordo pensando em irritá-lo, bom que minha esposa está aqui, está ouvindo. Se eu acordo pensando em dificultar a vida do meu cônjuge, lembre-se que não é esse o projeto e a intenção de Deus. Deus quer que a gente acorde, abra o olho, ainda que estejamos descabelados, com mau hálito, que ainda não escovou os dentes, né? Que a gente possa olhar um para o outro e dizer assim, eu estou comprometido em amar e viver com você. Nós vimos, queridos, depois, na nossa segunda aula, o que a Bíblia fala sobre a origem da família. E, de certa forma, combate também algumas ideologias antibíblicas. Quando, por exemplo, coloca a origem da família na burguesia, num tratado, né, de permanecer e aumentar o patrimônio. Não que, se você casar... Eu casei com uma mulher rica, né, então eu ascendi socialmente. Não é pecado nenhum, ela me ama. Opa... A aula hoje vai demorar, viu? Estou abastecido de água. Eu gosto quando o Carlos vem, que ele não me deixa sem água. Estou brincando, não vou demorar não, porque logo mais tem jogo do Náutico, eu preciso terminar cedo aqui, viu, irmãos, a aula. Brincadeira. Queridos, então nós falamos que a origem da família, ela não é uma origem social, a família não tem uma origem racial, ou seja, não foi uma raça especificamente que criou a família, não foi nenhuma tribo, ou seja, a família ela tem sua origem em Deus. Deus, quando nos fez homem e mulher, Ele nos fez seres familiares. E nesse contexto, então, nós falamos, e quando a gente definiu família na primeira aula, como um pacto de amor e vida, e falamos da origem da família na segunda aula, como que ela sendo originada em Deus, e se a família tem a sua origem em Deus, o que isso implica? Implica em planejamento e propósito. Ou seja, se Deus criou a família, Ele criou com um propósito
e criou com um planejamento. Então, por isso que para casar precisa-se ter propósito e planejamento. Não pode ser assim ao acaso, né? Não pode ser assim, num esbarrão, casei. Não. Alguns filmes tratam disso, né? Em Las Vegas parece que as pessoas quando trombam na rua casam, mas não é a orientação bíblica. A orientação bíblica é propósito e planejamento. E nós temos sempre que revisitar o propósito de ser família, os planos que nós temos para a nossa família, porque senão os propósitos e os planos extrabíblicos, eles podem de alguma forma dominar nossa mente e o nosso coração. Ou seja, quem deve determinar os planos e os propósitos da nossa família não é o trabalho, né, não são os nossos filhos. Tem família que vive na liderança das crianças, já acorda, o que quer fazer hoje, quer que papai leve aonde. Não que você não possa ser carinhoso, né, que você possa dar algumas opções, olha, quer ir, né, ao parque, quer brincar em tal lugar. Não estou falando disso, mas da gente não se curvar à paternidade e à maternidade. A gente percebe que, ao mesmo tempo que existe uma tensão que de alguma forma mata os nossos filhos, né, tem outra tensão que idolatra. Então a gente não pode nem matar e nem idolatrar. A gente não pode hoje entrar aquela coisa romântica, né, que a gente observa que esse lado que idolatra os filhos, tratam os filhos com um romantismo, como se filho não fosse pecador, como se ele não precisasse ser confrontado, educado, e aí às vezes a gente acaba se curvando. Hoje, irmãos, nós vamos estudar então o papel do homem na família, né? Então as mulheres não estão autorizadas a saírem da aula porque vocês vão ajudar os seus maridos, né, a serem homens segundo a palavra de Deus. E os homens que estão aqui também não podem sair, porque aí a palavra é diretamente para nós. Mas não falte, sem ser domingo que vem que a gente vai estar no culto da ressurreição, mas o outro a gente vai falar do papel da mulher, tá, irmãos? Então, não é só o homem que tem papel na família, não, a mulher também tem. Então, nós precisamos sim pensar no nosso papel. E quando a gente fala do papel do homem, a gente precisa entender qual que é a nossa função dentro da família. E como é que o homem ele exerce o seu papel na família? Ele exerce a partir de pelo menos um, né, personagem, ou seja, nós somos maridos. Lembre-se que a família ela tem origem no casamento. Então, quando eu deixo minha mãe e meu pai, me uno à minha esposa e formo com ela uma só carne, eu ali, digamos assim, ampliei mais um núcleo familiar. Então, a nossa entrada na família, nós homens entramos na família como maridos. Então, nós vamos precisar pensar o nosso papel como marido, né, da nossa esposa, e, com a graça de Deus, o Senhor nos dando filhos, nós vamos também pensar aqui o nosso papel como pais. Ou seja, o Senhor nos ensina a sermos maridos e a sermos pais. Queridos, quando nós pensamos então no papel do homem e identificamos logo essas duas ações que nós precisamos compreender que será cobrada de nós, ou seja, o que é ser um marido segundo as Escrituras e o que é ser um pai segundo as Escrituras. Alguém, por favor, abra em Êxodo, capítulo de número 19, verso de 1 a 4.
Até aí, de 1 a 4. Irmãos, essa declaração que Deus dá a Moisés apresenta ao Senhor como um marido que protege o seu povo, que prefigura uma noiva. Então, a minha versão aqui é a nova versão atualizada, aquela antiga revista atualizada. Ele diz assim: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Em outras palavras, o que Deus está aqui proferindo ao povo de Israel é dizendo o seguinte: vocês não estão só. Eu estou cuidando de vocês. Vocês viram o que eu fiz ao opressor. Vocês viram o que eu fiz àqueles que tentaram mal contra vocês. E eu livrei vocês do mal, retirei vocês do ambiente hostil, como asas de águia, ou seja, para bem longe levei vocês. E nessa, digamos assim, salvação, como é que Deus salva o seu povo do Egito? Ele traz o seu povo para perto de si. Essa expressão de que o Senhor traz o povo dele para perto de si é uma expressão que o noivo usa para com a noiva. Ou seja, eu quero você ao meu lado, eu quero você na minha companhia. Alguém que se casa é alguém que quer viver junto a outro. E Deus está aqui dizendo, em outras palavras, ao povo de Israel, eu salvei vocês, eu livrei vocês. E o que faz com que o Senhor nos livre e nos salve é a figura, digamos assim, do matrimônio. Por isso que o matrimônio ele tem uma perspectiva de salvação, né, e de comunhão. Se vocês observarem o livro de Ruth, quando Noemi e Ruth saem da terra, agora me fugiu o nome, das planícies de Moabe, e voltam para Jerusalém, quando Boaz ele se enamora de Ruth, né, e ela vai ali colher as espigas, e a sogra, né, faz uma chapinha no cabelo dela, maqueia Ruth, bota aquele perfume que quando Boaz sentisse o cheiro, ele não ia querer ir atrás de outra coisa senão daquele cheiro. Depois da festa, Ruth deita aos pés de Boaz. Boaz acorda, né, depois de ter tomado ali umas 4 taças de vinho, ele, né, ficou um pouco sonolento, acordou. E aí, quando ele vê uma jovem, querendo ou não, uma jovem aos seus pés, ele se assusta. Diz: nossa, o que você está fazendo aqui? E Ruth, ela usa uma expressão dizendo assim: estende a tua capa sobre mim. E esse estender a capa é como que um pedido de casamento. Literalmente, Ruth fala assim: olha, casa comigo. E há um momento em que ela pede para que Boaz case com ela. O que esse casamento prefigura? Prefigura uma salvação de uma mulher que estava viúva, que saiu do contexto de fome e de seca. Quando elas saem das planícies de Moabe, Noemi diz para Ruth: vamos buscar refúgio sob as asas de Deus. E ali então há um jogo de palavras no hebraico, porque a palavra asa e a palavra capa é a mesma no hebraico. Então, quando Boaz joga a capa, simboliza Deus lançando as suas asas. E isso prefigurava o quê? Um casamento. Então, perceba, nós homens precisamos ter essa compreensão de que nós estamos num caminho de redenção. E nesse caminho de redenção, Deus nos traz uma noiva, da qual nós queremos que esteja perto de nós, trazemos para perto de nós, e nós devemos estender essa asa, aqui como Deus falou ao povo no deserto. Viu o que eu fiz com vocês? Eu tirei vocês. Eu sempre falo, viu, amor, que quando você não está, eu me sinto mais à vontade para... Mas ela aqui, vocês verem que há sintonia, depois podem perguntar para ela, eu falo assim: olha, eu te salvei de cada barca furada. Você sabe que eu não sei quais foram as suas antigas paqueras?
Se você não tivesse casado comigo, você estaria hoje, ó, lá no Agreste. Ele não está assistindo, não. Ele não está assistindo, não. Eu falei assim, eu te salvei. E essa piada que às vezes a gente faz assim, né, conhecendo... gente que cresce em igreja sabe quem é o ex-namorado do marido, da noiva, não sei o quê. Ele falou assim, ó, te livrei de cada roubada, te salvei. Essa brincadeira ela tem um fundo de verdade, mas a gente precisa compreender o seguinte, que esse casamento e esse papel de marido é um papel redentor. Vamos comigo lá para Efésios, capítulo 5. Alguém, por favor, leia do verso 25 ao verso 28. Efésios 5, versículo 25 a 28. Vocês viram que quando Paulo instrui maridos, amem a sua mulher. E a gente está acostumado com o amor romântico, né? O amor do frufru. Mas veja a missão de amar, o quão difícil ela é. Quando ele coloca para que os maridos amem a sua esposa, olha o que ele diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, em outras palavras, eu tenho que chegar no céu apresentando assim a Rebeca linda, cheirosa, maquiada, sem ruga, né? E não vale o botox, aqui nesse sentido. Veja como que o Senhor, ele apresenta assim, marido, ame a sua esposa. E o que você tem que fazer para amar a sua esposa? Você tem que pastorear a sua esposa. Então, quando a gente pensa no nosso papel como marido, é um marido barra pastor. Aí você fala assim, mas pastor, eu não fui para o seminário, eu não fui ordenado. Não precisa, né? Antes da sua esposa ser minha ovelha, ela é sua ovelha. Ela tem que ser, de certa forma, cuidada por você. E como é que nós, homens, amamos a nossa esposa? Com isso aqui, com a palavra de Deus. Nós somos equipados, irmãos, a amar a nossa esposa pela palavra do Senhor. É quando o marido se torna o porta-voz da palavra, para dizer, olha, o papel que o Senhor espera de nós é esse. Quando eu percebo que algum perigo, alguma heresia, alguma atitude pecaminosa invade o meu lar, como é que eu enxoto, como é que eu protejo a minha casa? Não é pelos meus músculos, não é pela minha tonalidade de voz, não é meu grito batendo na mesa e aqui nessa casa tem homem. Não é essa a masculinidade que o Senhor espera de nós, mas é a masculinidade pastoral que vai dizer, olha, querida, eu preciso lhe amar para lhe santificar, para lhe purificar pela palavra de Deus, para lhe apresentar ao Senhor como mulher gloriosa, sem mancha, sem defeito. Por isso que Paulo vai falar que o casamento aqui é um mistério. E depois ele vai dizer, porque eu me refiro a Cristo e à igreja. Como é que Cristo nos ama? Como é que Jesus, o noivo, ama a sua igreja, que é a noiva? Ele se sacrificou por nós, ele nos limpou na água do batismo,
nos regenerou, Ele nos santifica pela sua palavra e nos apresenta ao Pai sem mácula, sem defeito, perfeitamente. É assim que nós seremos apresentados. E aí eu digo, olha o peso que recai sobre os ombros do marido, de amar a esposa a ponto de se entregar por ela, de morrer por ela, de confrontá-la quando necessário acerca do erro e do desvio da verdade, e orientando-a a amadurecer e a crescer na palavra de Deus. Irmãos, fica claro que nós não teremos sucesso nessa missão se não for pela graça do Senhor, se não for pela a operação do Espírito de Deus sobre nós. Quando então nós observamos o nosso papel, e aí eu quero colocar aqui para os homens, nós temos sido pastores do nosso lar. E aí veja, mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que você tem que ter um culto litúrgico na sua casa, que você tem que fazer uma exposição bíblica, que você deve fazer uma exegese na devocional do culto familiar. Mas nós precisamos estar equipados da palavra de Deus para orientar a nossa casa, para orientar a nossa vida. Por isso que nós devemos nos casar no Senhor. Porque a esposa, nós vamos falar daqui a 15 dias do papel da mulher, você vai ver que ela vai se juntar a nós nesse cuidado. É nesse papel que ela será auxiliadora idônea. Que na nossa ausência, ela sabendo qual foi a direção que nós demos para o lar, ela tem a autoridade para dizer aos nossos filhos, o seu pai e eu direcionamos a nossa casa para tal direção. E é nessa direção que a nossa casa vai andar. Mas se a mulher não sabe qual é a direção que nós temos dado, ou pior, se nós temos sido omissos e ausentes, e achamos que ser família é apenas matricular os filhos na escola, ter o café, o almoço e a janta dentro de casa. Quando, então, a palavra de Deus, irmãos, ela nos exorta a sermos o pastor, né, o marido que pastoreia, o pai que pastoreia, nós precisamos, então, assumir esse papel. É nesse ponto que nós não podemos nos acovardar. É nesse ponto que nós não podemos ser omissos. Nesse contexto, então, irmãos, ainda lá em Efésios, alguém, por favor, leia o verso de número 23, Efésios 5, versículo 23. Irmãos, o que significa, agora eu queria ouvir vocês, tá? Um de cada vez, para não dar aquela bagunça, né? Para não dar microfonia. Eu gostaria de ouvir os maridos que aqui estão e as esposas, né? Do ponto de vista do marido, o que você e eu entendemos ser cabeça da mulher? E aí, esposas, da perspectiva de vocês, o que é o marido ser o seu cabeça? Cuidado que você vai falar para não dar briga. Tá bom? A gente está na igreja, mas fala assim, pastor, acho que lá na casa do meu vizinho é assim, tem um amigo, meu primo, na minha antiga igreja, você pode usar desses artifícios. Vamos lá, homens, vamos começar por quem deve falar primeiro. Eita, o pastor é machista. Homens, o que é ser cabeça? Por favor. Otávio está falando aqui que é ser a razão. De certa forma, emocionalmente falando, eu acho que tem um pouco disso, né? O homem é mais racional e a mulher mais... A mulher sempre chora na DR, né? Aí quando a mulher chora, eu falo assim, não dá para discutir assim, porque você chorou. Eu queria conversar, você está chorando, aí não dá. Mas, mais do que isso, qual é a figura de ser cabeça? Ser o guia, a Luísa falou. Mais alguém? Oi?
Líder. Muito bom. Opa, não, você não pode falar. Hoje você não pode falar que você... a igreja pode me botar para fora se você expor meus pecados. Pode falar, amor, tô brincando. Tô brincando, eu dei R$10 a ela, ela vai me elogiar. Você quer almoçar onde hoje? Vamos aproveitar, né? Irmãos, desculpa. Não, o Alessandro está ali, ele está quase com o coração parando. Alguém traz o desfibrilador. Uhum. Legal. Pode se elogiar que a irmã Glaucia não está aqui, irmão Cícero. Tudo que você falar, a gente vai acreditar. Cadê o cartão? Brincadeira. Irmãos, eu queria propor para vocês uma ilustração que deve guiar a nossa compreensão do marido ser cabeça. Quando a gente fala que o marido é o cabeça, pense nele como a fonte, né? E o que é ser uma fonte, né? E aí a gente vai mostrar como que essa ilustração ela facilita a gente entender o nosso papel dentro do lar. Porque na nossa cultura, ser o cabeça é o que os irmãos falaram, é ser líder, ter a decisão a ser tomada, quem sabe assim, a última palavra, ou o chefe, né, o chefe do lar. Não que não seja, mas essa ideia do líder, da última palavra, leva muito para o extremo que a gente, às vezes, é acusado de ser o quê? Machista. Então, o homem como machão, né, aquele que bate na mesa, como eu falei, diz, aqui tem homem nessa casa e quem manda sou eu, não é essa a ilustração que a palavra de Deus nos dá. Também não é o contrário, de um homem covarde que se esconde de tudo e de todos. Então, qual que é o meio termo para isso? Porque e aí, quando eu estou falando de fonte, sabe quando a gente está falando das nascentes dos rios? Um outro nome que é dado para nascente, para olho d'água, é cabeceira, que vem de cabeça. Ou seja, a cabeceira do rio tal, onde está a nascente, onde está o olho d'água. E é nesse contexto que o Senhor espera que a gente se compreenda como cabeça. Por exemplo, Jesus, ao ser cabeça, ele é a fonte. Quando o Salmo 1 diz que nós somos árvores plantadas junto aos ribeiros de água, junto a uma fonte de água, essa fonte é Cristo. É Jesus que nos traz água saudável, água potável, água de onde nós nos alimenta. É Ele que é essa fonte a jorrar para a vida eterna. O marido precisa, então, se perceber como, dentro do contexto familiar, como a nascente, o olho d'água, onde dele deve vir, então, assim, o nutriente para o rio, a água do rio ou da lagoa, do ribeiro, seja lá do que for. Mas lembre-se dessa ilustração, porque é nesse momento que o Senhor espera que nós sejamos cabeça.
A cabeceira do rio, se você matar ela, você mata o rio. Se você aterrar o olho d'água, o rio não vai mais receber água. O homem, nesse contexto de ser a cabeceira, o cabeça, a fonte, ele então terá, digamos assim, pelo menos 3 características, 3 missões que vão fazer com que, de modo ilustrativo, nós sejamos essa nascente, essa cabeceira. Primeira, o amor. Quando você pensa numa fonte, o que a fonte faz? Ela só entrega, ela dá. Você acha a cabeceira do rio, a fonte do rio. Qual que é a missão dessa cabeceira? Jorrar água para preencher os rios e os seus afluentes. Então, como cabeça, Deus espera que nós sejamos homens que amam as suas esposas. E o que a cabeça faz? Ela entrega, muitas vezes sem receber. E essa entrega é uma entrega sacrificial. É uma entrega onde eu vou dar tudo de mim. Eu vou entregar tudo que eu tenho. O pastor Van Groningen, ele conta uma ilustração de quando ele era missionário na Austrália, que em determinada época do ano, aquelas costas diferentes da nossa, né, tem muito penhasco. E muitas famílias, em determinada época do ano, iam pescar nesses penhascos. E tinha uma família próxima dele, que estava o marido, a esposa e 3 crianças numa faixa etária de 3 a 8 anos. E o menino de 8 anos, quando foi pegar a vara, ele desequilibrou e caiu no mar. A mãe, sem pensar, tirou a jaqueta, a calça, mergulhou, conseguiu salvar o filho, colocou ele numa pedra, enquanto o pai, pedindo para as outras famílias que segura o meu filho, eu vou correr atrás de uma corda para tentar salvar a esposa, ele percebeu que, no momento, a esposa já estava sem forças para conseguir segurar a pedra. E ele virou para o filho do meio e disse assim: você precisa da sua mãe e eu vou lá salvá-la. E ele tirou a roupa e pulou. Conseguiu ajudar a esposa a subir na pedra, mas numa onda que veio, ele bateu a cabeça, desmaiou e morreu. Todo mundo ficou chocado ali, naquele momento em que o marido se sacrificou para salvar a esposa. No sepultamento, ele foi como pastor ao sepultamento daquele rapaz, e estava lá a mulher e as 3 crianças, e ele disse: olha, eu não o conhecia, né, na palavra que ele deu no casamento, eu não conhecia a família, eu estava no momento em que, infelizmente, o rapaz veio a falecer, mas eis um grande exemplo bíblico de como um marido deve amar a sua esposa. E aí ele sempre pergunta aos jovens que querem se casar, e ele olha para o rapaz e pergunta: você está pronto a morrer por ela? Você está pronto a entregar a sua vida por ela? Uma fonte, a cabeça, a cabeceira, entrega tudo. E entrega a própria vida. Apresentando assim como que deve ser o papel do amor do marido para com a sua esposa. O amor que nós temos que dar é como uma fonte que entrega todas as coisas. Em segundo lugar, a fonte, né, a cabeceira, como os irmãos já colocaram aqui, ela também tem liderança. Agora, que liderança é essa? Alguém, por favor, abra Provérbios, capítulo 1, e leia o verso 8. Ou seja, a liderança, queridos, que nós vimos na palavra de Deus, ela está fundamentada na palavra do Senhor. É aqui que Deus quer que nós exerçamos a nossa liderança. Mais uma vez, não é uma liderança da agressividade, não é a liderança do medo, não é uma liderança que oprime,
mas é uma liderança que conduz. E quando nós pensamos numa cabeceira do rio, imagine se o rio voltasse para a cabeceira e falasse assim: eu não quero mais receber a sua água. Imagine se o rio pudesse conversar com a fonte, falando assim: olha, eu pouco me importo com a água que você me dá. O que o rio está cometendo? Um suicídio. Ele não está percebendo que ele está, digamos assim, matando a sua alma, matando o seu coração. Então, quando nós pensamos na liderança do homem, nós estamos falando da liderança da vida. Não é liderar a minha família, a minha esposa e os meus filhos para que eles façam aquilo que eu quero, ou para que eles apenas me sirvam. Isso é outro tipo de cabeça. Esse é o cabeça do império, o cabeça da potestade do ar. Esse tipo de cabeça, ele diz: todos me servem e eu não dou nada a ninguém. O cabeça cristão é o cabeça segundo Cristo. Eu dou a minha vida a vocês. E para termos vida, o que Jesus nos diz? Ouçam a minha palavra, ouçam a minha voz, guardem os meus mandamentos, andem segundo o meu querer, para quê? Para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, a nossa liderança como marido e como pai, ela tem que ser a liderança que conduz a vida. Quando nós, de alguma forma, confrontarmos as nossas esposas, seja em qual tema for, não seja só porque isso que eu quero, ou porque eu sou o homem da casa, ou porque eu mando aqui. Não, é por causa da palavra. Por isso que Provérbios diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai, ouve a instrução da tua mãe, para que você tenha vida, para que você cresça, para que você tenha a experiência de viver segundo a vontade do Senhor. Então, a nossa liderança, irmãos, ela precisa ser uma liderança pedagógica. Ela precisa ser uma liderança instrutiva e exemplar. É difícil ser homem segundo a palavra de Deus. É difícil ser marido e pai segundo a palavra de Deus. Porque eu sei que em algum momento nós vamos falhar no exemplo. Nós vamos falhar na palavra. Mas lembre-se, quando isso acontecer, a própria palavra nos diz como essas questões são corrigidas, através do arrependimento. Não é nada humilhante o marido virar para a esposa e dizer: me perdoe, eu errei. Eu falei o que não deveria, eu fiz o que não deveria. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo líderes segundo a palavra de Deus. Não é o líder que nunca erra, não é o líder que sempre a sua vontade tem que ser feita, mas é o líder que se submete à instrução da palavra. E, por fim, o papel do homem, marido e pai, é o papel da provisão. Ou seja, Deus nos colocou como marido e pais para que nós pudéssemos ser o provedor do nosso lar, o provedor da casa. Aí vai ter mais textos. Por favor, alguém abra em Provérbios 6, do verso 8 ao verso 11. Outro irmão, por favor, abra em Provérbios 10, verso 4 e 5. E outro irmão, por favor, abra em Provérbios 12, verso 11. Provérbios 6, de 8 a 11. Quem achou, por favor, pode fazer a leitura.
Ou seja, se ser homem à luz da palavra de Deus, irmãos, é trabalhar. Ou seja, se entenda, é claro que em alguns momentos o marido ele pode ficar desempregado. Nós não estamos dizendo que, de certa forma, isso não possa ocorrer. Mas o homem não pode ser descansado. Um homem ele não pode escorar na sua esposa para que ela faça tudo para prover o lar. Ainda que o provimento do homem seja menor do que o da esposa, também não há pecado algum da mulher ganhar mais do que o marido. O que não dá é para a mulher sair de casa para trabalhar, para prover o lar, e esse marido ficar jogando videogame em casa. Ou ir ver o jogo de futebol do seu time, ou encontrar com seus amigos enquanto a sua esposa rala o dia inteiro. Ser homem à luz da palavra é estar disposto ao trabalho, é abandonar a preguiça e arregaçar as mangas e correr atrás do sustento que o Senhor nos dá. Capítulo 10, verso 4 e 5, por favor, alguém leia. Mais uma vez, o sábio aqui ele nos mostra que quem trabalha com a mão ociosa, e aí veja, a ociosidade, ela pode levar à ruína do provimento. E nós precisamos não sermos ociosos naquilo que diz respeito ao trabalho. Capítulo 12, verso 11. Mais uma vez, o sábio mostra que o Senhor nos fez para o trabalho. E eu queria que a gente pensasse aqui na ilustração que eu falei da cabeceira, né, da fonte. A fonte, ela provê o rio. Muitos dos peixes do rio voltam à cabeceira para ali se reproduzirem. Muitos nutrientes que se encontram a tantos quilômetros do rio têm a sua fonte no topo da montanha, mostrando assim que quando o Senhor espera de nós que nós sejamos o provedor da nossa casa, é muito mais do que o dinheiro, é muito mais do que o trabalho. Nós devemos prover, irmãos, a espiritualidade do nosso lar. Nós devemos prover o intelecto dos nossos filhos. Nós devemos prover a cultura da nossa casa. E aí eu não estou falando do intelecto, do academicismo e da cultura, digamos assim, da música e da dança. Não é só isso. Mas nós precisamos nos portar dentro do nosso lar como provedor, dizendo o seguinte: olha, filho, isso aqui é comida boa. Confia no papai. Amor, o que eu trouxe para você aqui não tem veneno, não. Pode comer. O que a gente faz para a nossa esposa e para o nosso filho é provê-los com vida intelectual, vida cultural, vida espiritual. Se eu escolho a ociosidade e não desempenho o meu trabalho do provimento, e deixo o meu filho, a minha esposa e a minha casa se alimentar de qualquer coisa que não passe pelo meu crivo, que eu não entenda que seja o melhor, eu estou abrindo as muralhas do meu lar para que ele seja destruído e seja minado. Então, quando a gente fala, parece repetitivo, quais são os programas de TV que os nossos filhos assistem, que nós, homens, assistimos? Será que quando nós estamos diante da televisão e a nossa esposa chega, ou o nosso filho chega, a gente tem que mudar de canal correndo?
Se é assim, nós estamos trazendo provimento ruim, provimento que não edifica, provimento que não salva e nem santifica. Por fim, irmãos, abramos a palavra de Deus lá em Gênesis, e aqui já é um pontapé inicial para o nosso próximo encontro, quando vamos falar do papel da mulher dentro da família da aliança. Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, verso de número 16. Diz assim: E à mulher ele disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Queridos, muitas vezes a gente lê esse texto achando que a punição da queda que Deus dá à mulher é ela ser submissa ao seu marido. Isso não é punição. A punição que Deus deu, aqui no caso, à mulher, e vai dar ao homem, deu ao homem também, é a da dor. O que o pecado traz? Traz sofrimento. Ela vai ter dor ao gerar um filho e ela vai sofrer ao ser governada pelo seu marido. Mas o que eu quero deixar claro aqui? Que o fato do homem ser cabeça da mulher, ser essa fonte, essa cabeceira, ter o seu papel de marido e de pai, isso, digamos assim, isso não é consequência do pecado. O que, na verdade, a gente precisa entender é que Deus nos fez assim. Tem uma frase também do Van Groningen que ele diz que ele, olhando a narrativa da criação, Deus faz o homem do pó da terra. E a mulher, ele faz de quem? Do homem. A mulher não é feita do pó da terra, mas é feita do homem. E aí ele diz assim, olha, o homem é matéria-prima da mulher. O Senhor tira a matéria-prima do homem e faz a mulher. Por isso que eles são tão semelhantes, por isso que há tanta coisa parecida entre um homem e uma mulher, mas ao mesmo tempo eles são bem diferentes. Diferentes na sua função, diferentes no seu papel. Desde que o Senhor fez Adão e Eva, ele fez Adão cabeça, né? Ou seja, líder da sua família. Adão não exerceu o seu papel de liderança depois da queda. Pelo contrário, a humanidade caiu pela falta de liderança de Adão. E o que Deus está aqui dizendo a Eva, a narrativa da queda é o quê? A serpente seduz a mulher, engana a mulher, diz assim, não, pode comer desse fruto, você não vai morrer não. Foi isso que Deus disse, você não podia comer de nada? E aí ela, sendo seduzida pelo fruto, come o fruto e ela entrega o fruto a quem? Ao seu marido, que também come, e ali os nossos primeiros pais caem em pecado. Veja, o que seria o papel de Adão como cabeceira, como fonte, como aquele que ama, como aquele que lidera e aquele que provê? Intelectualmente, socialmente e espiritualmente. No momento em que a serpente seduz, qual era o papel de Adão ali? Dizer, amor, o Senhor não nos autoriza a fazer isso. A palavra que santifica nos orientou a não comer deste fruto. Mas ali ele também é seduzido e come. Em outras palavras, o que Deus está dizendo à mulher? Olha, mulher, porque você comeu do fruto e desobedeceu, você sofrerá na maternidade e também no seu papel como esposa. Isso não é só para a mulher. O sofrimento entrou no mundo para todos. Para todos.
Então, o que Deus está dizendo aqui, o seu desejo será para o seu marido e ele lhe governará. O que Deus está dizendo, olha, Eva, não é porque vocês desobedeceram e quebraram a estrutura que ela será remodelada. O Senhor está dizendo, a despeito da queda, o homem continuará a ser cabeça, o homem continuará a ser o pastor e líder da sua família, mesmo havendo a desobediência, mesmo havendo a rebeldia. O que eu quero mostrar com isso, irmãos? Que a estrutura bíblica, ela não sofre mudanças ao longo do tempo. Existe uma matéria que a gente estuda na teologia sistemática que fala sobre estrutura e direção. Então, o pecado original, ele não quebrou a estrutura. Tudo que Deus criou no Éden, nós estamos vendo agora. Ou seja, família, casamento, filhos, trabalho, adoração. Tudo isso é o quê? É a estrutura, que são os mandatos. Quando a gente olha lá em Gênesis o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual, esse tripé é a estrutura da criação. Ela não sofreu abalo nenhum. Nós continuamos a adorar o Senhor, nós continuamos a casar, o Senhor nos fez homem e mulher, e nós continuamos a cultivar a terra, a cultura. O que mudou? Mudou a direção. No que o pecado, o que o pecado quebrou na criação? Quebrou a direção. Antes nós trabalhávamos, nos relacionávamos e adorávamos 100% para a glória do Senhor e não havia obstáculo algum no que diz respeito a isso. É como que o que o pecado fez? É como, imagine uma bússola e ela está sempre apontando o seu eixo, a ponta vermelha para o norte, e você pega um imã e enlouquece aquela bússola. E ela perde a sua direção. Ela continua sendo uma bússola, mas agora perdida naquilo que ela aponta. O que é a nossa salvação? O que é a nossa regeneração? É o dono da bússola consertando a direção, dizendo, olha, você continua sendo uma bússola, mas é para aqui que você tem que apontar. Então, o que o cristão tem de diferente do não cristão? A direção da vida. Somente isso. Nós somos iguais, somos família iguais aos incrédulos, somos homens iguais aos incrédulos, mulheres iguais aos incrédulos, mas a nossa direção foi consertada. E quando a direção é consertada, então eu vou procurar me relacionar com a minha esposa para a glória de Deus, eu vou procurar adorar ao Senhor para a glória de Deus, sem idolatria, sem adorar outros deuses, e vou procurar cultivar e trabalhar a terra para a glória do Senhor. Então perceba, o que eu estou encerrando com esse ponto para lhe mostrar que a instrução bíblica, ela de modo algum é arcaica. Talvez você pode estar pensando assim, não, pastor, mas lá em casa quem manda é minha mulher, quem provê é minha esposa, eu jogo videogame mesmo. Tudo bem, a sua família continua intacta, a estrutura não é quebrada, mas está numa direção equivocada. Está indo, tá sem utilidade, a bússola está perdida no ponto em que ela deve direcionar. Queridos, que o Senhor restaure a nossa paternidade, a nossa vida como marido, e que nós não sejamos omissos, que nós não sejamos ociosos naquilo que o Senhor espera de nós. Alguma pergunta, irmãos, alguma colocação que os irmãos queiram fazer antes de encerrarmos? Fique à vontade. Qualquer coisa o Heavy Hood responde. Responde mesmo, aí ele já se... Sim. Claro. Legal. Pois não, Carlos?
Não, concordo. E, na minha opinião, a causa é falta daquilo que Jesus falou. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Então, muitos casais se separam, primeiro por não entenderem que o divórcio é um pecado contra o Senhor, às vezes nem acreditam nisso, e porque não creem no poder da restauração. Isso não quer dizer que os nossos casamentos não venham a sofrer desgastes, não venham a ter lutas. Né? Então, como cristão, se eu me deparo no meu casamento com lutas e adversidades, primeiro eu preciso saber, o divórcio não é uma saída, não é uma solução. À luz da palavra de Deus, não é. Tirando aquelas cláusulas de exceção, que é o abandono do incrédulo e o adultério contumaz, né? Aquele que tenta viver com mais de uma família. Então, sabendo disso, eu preciso crer o quê? No poder de Deus. Né? Às vezes, no papel de marido, nós falhamos e leva a esposa a pensar no abandono, e vice-versa. Às vezes, a mulher tem falhado no seu papel como esposa, que leva o marido a pensar no divórcio, mas não deveríamos pensar. À luz da palavra de Deus, nós devemos procurar a solução dos nossos matrimônios. Como eu falei, é encontrar a direção daquilo que Deus propõe para nós. Muitas vezes, o que eu percebo, como eu falei, não é uma desestruturação, mas é uma falta de direção e de propósito para o casal, e que precisa encontrar no Senhor. Sim. Uhum. Uhum. Do coração. Uhum. Uhum. É a palavra, justamente. Eu acho que o que tem se mostrado é que as igrejas, né, elas estão cada vez menos bíblicas. A gente está procurando igreja muito mais por entretenimento, pro relacional, do que pelo fundamento. Então, uma igreja que não conhece a palavra, não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Ok? Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor. Maridos, esse que vos fala é tão pecador quanto você. Né? Eu vou levar a Rebeca para almoçar para agradecer, porque ela não entregou os meus pecados aqui publicamente. Mas lembre-se do nosso Senhor. Todo dia é dia para recomeçar e para procurar cumprir o nosso papel. Que o Senhor nos capacite nessa missão que nós temos de imitá-lo como cabeça, como aquele que ama sacrificialmente, né, aquele que lidera pela palavra e aquele que provê segundo a graça do Senhor. Vamos orar? Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que dentro dos nossos lares, os homens aqui presentes, os maridos, os pais, nós possamos, ó Deus, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, cumprir, ó Deus, o papel que nos foi guardado. O Senhor nos fez homens para liderarmos a nossa casa em amor, em provisão, segundo a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a graça de amarmos as nossas esposas a ponto de entregarmos as nossas vidas por elas. Dá-nos, ó Deus, a graça, Pai, de instruir a nossa casa, os nossos filhos, na palavra do Senhor. Para que eles possam, ó Deus, conhecerem o caminho da vida e conhecerem a Jesus como seu Salvador.
Dá-nos a graça, ó Pai, de, pelo trabalho, termos sempre o pão de cada dia sobre o nosso lar, sobre a mesa da comunhão. E que assim, ó Deus, nós possamos mostrar à nossa família que, na verdade, quem nos sustenta é o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo. Abençoa, Deus, as nossas famílias. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Logo mais às 18 horas nós estamos... Ah, tá. Eu achei que fosse para mim, ó. Irmãos, um bom almoço, um bom domingo a todos. E com a graça do Senhor, às 18 horas estaremos reunidos.